O Brasil é um país de extensão longitudinal, assim como seus companheiros sul-americanos, Argentina e Chile. Logo, projetos ambiciosos visando unificar o país do norte a sul são implementados pelo governo, como a BR-116, a maior rodovia brasileira com 4.660 km, ou a BR-101, BR-364, BR-163 e, finalmente, a BR-153, todas percorrendo o país. Essas vastas rodovias contribuem para a logística do Brasil e facilitam a movimentação pelo território. No entanto, ainda representam uma opção de transporte menos eficaz, sendo mais perigosa e custosa do que uma ferrovia. Dado que o Brasil é um grande produtor de carne bovina, grãos e minério de ferro, que são enviados para as nações como a China, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e a Europa como um todo, isso gera um desafio logístico. Por exemplo, a soja produzida no centro-oeste do Brasil, destinada à Europa, geralmente é enviada por caminhão ao Porto de Santos, onde é embarcada em um navio de carga e segue para a Europa. No entanto, suponha que o mesmo navio parta do porto de Itaqui, localizado no Nordeste, mas carregado com a soja proveniente do Centro-Oeste e transportada por uma ferrovia muito mais eficiente e econômica. Esse desafio exigiria a travessia por Goiânia, Tocantins e Maranhão, e atualmente é bastante demorado e caro se essa rota for realizada por caminhões. Portanto, com o objetivo de resolver parte dos problemas logísticos do Brasil e finalmente unificar o país de norte a sul, existe um projeto parcialmente concluído e que pode ser finalizado no futuro, denominado Ferrovia Norte-Sul. Esse projeto vai conectar 9 estados brasileiros diretamente por uma única ferrovia, com potencial para transformar a logística do Brasil. Para entendermos completamente a importância disso, precisamos examinar tudo de maneira mais detalhada. Conhecimento Mestre apresenta a ambição de norte a sul do Brasil. A trajetória das ferrovias no Brasil se inicia aproximadamente em 1852, quando foi concedida a primeira autorização para a construção de uma ferrovia no país. Em 1854, a primeira grande ferrovia foi inaugurada por Dom Pedro II, a Estrada de Ferro de Petrópolis, que ligava Porto Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, abrangendo 14 quilômetros. Entretanto, a Via Petrópolis só se tornou realidade em 1886 e, após a sua construção, o Brasil passou a investir intensivamente em ferrovias, de tal forma que em 1858 foi estabelecida uma ferrovia que ligava Recife ao Rio São Francisco, sendo a primeira do Nordeste. Nos anos subsequentes, o Sudeste se tornou o foco, já que o Rio de Janeiro se destacou como o primeiro estado a possuir uma ferrovia com mais de 50 quilômetros. Com o passar das décadas, novas concessões foram concedidas e a Ferrovia Oeste de Minas, em 1894, alcançou um percurso total de 684 quilômetros, sendo considerada a primeira ferrovia brasileira de pequeno porte. Já em 1912, um importante marco foi alcançado com a criação da ferrovia Madeira-Mamoré, na Amazônia, que facilitava a distribuição de látex. Em geral, o Brasil possuía uma extensa malha ferroviária e se destacou no início do século XX. No entanto, as ferrovias começaram a entrar em declínio quando o café, principal produto exportado pelo Brasil e que representava pelo menos 50% das exportações por ferrovias, passou por uma fase de queda. Além disso, a crise de 1929 levou os Estados Unidos, os principais compradores do café brasileiro, a reduzirem suas importações, o que resultou em uma queda na demanda e prejuízos para as empresas ferroviárias. Assim, durante o governo de Juscelino Kubitschek, as ferrovias foram negligenciadas e as rodovias ganharam destaque, principalmente por serem mais baratas para construir. Com a chegada do regime militar, as ferrovias continuaram sendo ignoradas e grandes obras como a Ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica foram parcialmente construídas. No entanto, nem tudo foi perdido. A partir de 1987, surgiu a proposta de criar uma ferrovia que unisse todo o Brasil. Essa ideia ganhou força quando o Brasil se tornou o maior produtor agropecuário do mundo e um dos maiores produtores de minério de ferro. Para dar uma ideia da atualidade, em 2022, 74% da soja produzida no Mato Grosso foi diretamente para a China, e entre 2021 e 2022, a China aumentou em quase 60% suas importações do Centro-Oeste.
Portanto, visando aumentar cada vez mais as exportações e resolver o problema logístico mencionado no início do vídeo, o governo brasileiro está finalmente atacando esse problema com a ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia consiste em 13 trechos, os quais serão explicados a seguir. E iniciando no norte, o primeiro segmento é de Barcarena, no Pará, até Açailândia, no Maranhão, com 493 quilômetros. O objetivo desta rota é unir o porto de Vila do Conde, localizado em Barbacena, ao resto do país. Mas por quê? Quais empresas estão em Barcarena? Após uma extensão busca, encontramos este artigo onde surgem as indústrias Albrás e Alunorte. Uma rápida pesquisa já nos revela que a Albrás é a maior produtora brasileira de alumínio primário. E adivinhe quais são os principais importadores de alumínio do Brasil. São eles: Canadá, Noruega, Islândia, Japão e Estados Unidos. A Alunorte foi estabelecida pelos governos brasileiro e japonês com o propósito de facilitar a venda para o Japão. Contudo, hoje quem controla a Alunorte não é o Brasil nem o Japão, mas sim a Norsk-Hydro, uma multinacional norueguesa de alumínio que possui uma das maiores operações de extração de alumínio no Pará. Com a operação desta ferrovia, as exportações de minério se tornam muito mais eficientes. Além dessa rota, há outra que conecta também ao porto de Itaqui, no Maranhão. Saindo de Açailândia, a ferrovia se estende até Porto Franco, numa extensão de 215 quilômetros, concluída em 1996. Mas o que realmente nos intriga é por que da ligação a Açailândia, sendo que é uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes e, portanto, não tão grande. A cidade é atravessada pela BR-010, que se estende por 2.000 quilômetros, percorrendo uma grande parte do Brasil. Mas a principal ideia é o distrito industrial do Piquiá, onde 5 grandes indústrias siderúrgicas estão instaladas para a produção e exportação de ferro gusa. Conforme a prefeitura, além destas indústrias na cidade, também está localizado um distribuidor da Petrobras e o segundo maior entreposto da Vale no Maranhão. Lembrando que a Vale é a maior produtora de minério de ferro do país. Fica claro o objetivo de construir uma ferrovia pelo Pará. Saindo dessa rota, vamos para a ligação ferroviária entre Porto Franco, no Maranhão, e Águia Branca, no Tocantins. Este é o menor trecho da lista, são apenas 42 quilômetros. O mais interessante é que a zona industrial de Porto Franco surgiu logo após a construção da ferrovia. Essa zona fica entre duas cidades, sendo atravessada pela ferrovia Norte e Sul. Aqui encontram-se grandes indústrias, como a Agrex do Brasil, que basicamente opera na área agropecuária, produzindo fertilizantes e sementes. A Cargill também está localizada aqui e compra e vende grãos para fabricantes de produtos alimentícios. Além delas, a Bunge Alimentos e a ADM do Brasil, que trabalha com processamento de soja. A importância geográfica da cidade de Aguiarnópolis também foi decisiva para a localização da ferrovia Norte-Sul. Isso porque, para conectar o Maranhão ao Tocantins e posteriormente chegar ao Centro-Oeste, em algum momento a ferrovia teria que cruzar o rio Tocantins, que corta o estado. Aguiarnópolis possui um dos trechos mais estreitos do rio, permitindo a construção de uma ponte menor. E foi exatamente isso que ocorreu. Foram construídas uma ponte rodoviária e uma ponte ferroviária paralelas, o que finalmente nos leva ao próximo trecho. Daí entregamos a Aguiarnópolis e Araguaiana, um trecho de 114 quilômetros que adentra o interior do Tocantins, onde 60% da economia é baseada justamente na agropecuária, o maior objetivo da ferrovia Norte-Sul. Na verdade, os próximos 3 trechos atravessam exclusivamente o estado do Tocantins. São eles o trecho de Araguaiana e Colinas de Tocantins, com 153 quilômetros. Depois o trecho que vai de Colinas do Tocantins até Guaraí, com 100 quilômetros, e por fim, da cidade até Palmas, com 150 quilômetros. A partir daí segue diretamente para Goiás no próximo trecho, que tem 456 quilômetros. O ponto fascinante é que todas as seções de Tocantins já foram concluídas. Então, se essa estrada de ferro já existe, como os grãos são transportados dela para os portos? Para os grãos fazerem a jornada das fazendas até os portos e fábricas, eles precisam seguir o seguinte trajeto. Primeiramente, saem das fazendas carregados em caminhões. Depois, esses caminhões seguem para um terminal de grãos, onde soja e milho, por exemplo, são armazenados. Esse terminal está conectado à ferrovia,
e os grãos ficam armazenados em silos. Quando o trem chega, os grãos são transferidos dos silos para os vagões e então seguem viagem para o destino final, que nesse caso são os portos. Em termos práticos, Tocantins possui o terminal de grãos de Porto Nacional, a cerca de 26 quilômetros da capital, Palmas. O objetivo é exportar os grãos de Tocantins para o porto de Itaqui, no Maranhão. No Centro-Oeste, a situação fica mais intrigante, pois no trajeto para Goiás há uma conexão com a ferrovia Oeste-Leste em Figueirópolis. Essa outra ferrovia terá aproximadamente 1.527 quilômetros, conectando Tocantins e Bahia até o porto de Ilhéus, no litoral baiano. Isso pode ajudar a facilitar o escoamento na produção de grãos do Centro-Oeste, que também pode ser exportada. O próximo segmento está inteiramente em Goiás, entre Uruaçu e Anápolis, com 280 quilômetros. Este segmento, além de cruzar o estado de Goiás, que produz 10% da cana-de-açúcar brasileira, 10% da soja e 11% do milho, também está conectado outra ferrovia, a Ferrovia Centro-Atlântica, que integra o interior de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Prosseguindo, o trecho de Ouro Verde e Estrela do Oeste possui impressionantes 684 quilômetros e também já está em funcionamento. Na verdade, uma pequena seção restante foi entregue em maio de 2023. No entanto, já em 2021, a Rumo, que opera essa rota, inaugurou o terminal de grãos de Rio Verde, que se tornou o maior terminal logístico da Rumo. Esta rota tem capacidade para 11 milhões de toneladas de grãos por ano e, além de operar a ferrovia, também opera no sistema rodoviário. Provavelmente esta seja a parte mais crucial do projeto, pois há uma conexão com a Malha Paulista que leva até o Porto de Santos. Não precisamos nem mencionar a importância disso, uma vez que se trata do maior porto do Brasil e da América Latina. Só para se ter uma ideia do tamanho, compare isso com o Porto do Rio de Janeiro e seu terminal de containers, e depois veja o terminal de containers de Santos. Mas esse é apenas um deles, pois há mais um ao norte e outro ao sul. A maioria das ferrovias que discutimos até agora já estão concluídas, mas há uma parte que ainda não está, que é a seção entre Estrela do Oeste e Panorama, em São Paulo, com 264 quilômetros. E para finalizar a ferrovia, seria necessário construir uma das estruturas mais significativas, o trecho de Panorama a Chapecó e de Chapecó ao Rio Grande. Esta última cidade tem o quinto maior porto do Brasil. De fato, se esse trecho for concluído, o Brasil finalmente estará conectado do sul ao norte por uma única ferrovia. E para finalizar, a construção da ferrovia seria de extrema importância, algo que nunca aconteceu antes na história. Se concluída, seria um feito fenomenal. Imagine os produtos agropecuários do Centro-Oeste sendo capazes de ser exportados simultaneamente pelo porto do Rio Grande do Sul, no Brasil, e também pelos portos do Nordeste. Isso, com certeza, diminuiria os custos de transporte, pois seria possível alternar as rotas em busca de maior eficiência.